O que é que realmente vale a pena? O que não vale a pena? Como que a gente trata as coisas, a vida, a família, para trazer valor? Fique ligado. Valor e prejuízo. Eu quero que você obtenha o melhor dessa mensagem, então eu quero que você preste atenção. E não só preste atenção, mas procure, de alguma maneira, guardar alguma coisa. Você tem aí, quem gosta do celular, pode fazer anotações e vamos trabalhar. Um caso emblemático de valor e prejuízo. Vocês se lembram muito bem do que aconteceu com o Museu do Rio de Janeiro, Museu Nacional, certo? O Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele foi criado por D. João VI em 6 de junho de 1818. Um lugar lindo, maravilhoso, bacana, etc. 200 anos depois, ele pegou fogo. 200 anos, exatamente, né? 200 anos depois ele pegou fogo. E quando ele pegou fogo, foi um susto para muita gente, porque muita gente perguntou o que é que está acontecendo, por que que um prédio desse pega fogo e foi um curto-circuito. Não foi criminoso, ninguém foi lá botar fogo. Curto-circuito no ar-condicionado lá, destruiu o prédio. O fogo no Museu Nacional poderia ter sido combatido, mas foi prejudicado pela falta de investimento e má gestão de riscos. Além de problemas na estrutura, o edifício histórico não tinha um plano de proteção e combate a incêndios, o que deixava em situação irregular. Os bombeiros relatam que na hora do fogo os hidrantes estavam descarregados. Aí é para pegar fogo, né? É um convite, né? Mais do que isso, a maior parte dos 20 milhões de itens que o museu abrigava foi totalmente destruída. Você sabe o que é 20 milhões, gente? 20 milhões é porque tem uma peçazinha, tem um negocinho pequeno, tem uma estatuazinha, não sei o quê. E a história é importante, né? A história é importante. O povo que não tem história é um povo que está condenado a fazer muita bobagem. A gente tem que conhecer a história. De toda maneira, qual que é a ideia que eu quero trazer aqui para a gente? A ideia é a seguinte, que muitas vezes a gente tem coisas e a gente tem pessoas que a gente não valoriza e perde. Coisas e pessoas que a gente não valoriza e perde. Né? Você já foi na casa de alguém e que você olhou assim e falou, por que essas pessoas não limpam a casa? Você já teve essa experiência, terrível experiência? Não. Então, eu me lembro de uma casa que eu fui visitar no Canadá. Eu ficava pulando roupa que estava no chão. Eu, o cachorro, pulava o cachorro, sujeira. Canadá, primeiro mundo, certo? Uma imundície. Eu vi coisas horríveis no país do primeiro mundo. Então, não venha falar mal do Brasil, tá certo? O brasileiro é o povo mais limpo que tem no mundo. Não sei se vocês sabem disso. Nós gastamos mais sabonete que qualquer povo no mundo. E mesmo assim, ainda tem muita gente que não gosta de sabonete, né? Mas de toda maneira, qual que é a ideia? A ideia é que a gente precisa cuidar das coisas que tem e cuidar das pessoas que tem. Senão a gente perde, né? Eclesiastes 10:1. Quer ler comigo, por favor, em voz alta? Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Não é incrível isso? Uma pequena bobagemzinha estraga alguma coisa, né? Você joga lá cai uma sujeira numa comida, quem vai comer, né? Cai uma mosca no perfume, né? Ele está falando aqui. Da mesma maneira, existem coisas que muitas vezes são pequenas e porque a gente não cuida, a gente perde. Lembra que eu falei um pouquinho sobre a questão da gente agradecer as pessoas enquanto elas estão vivas, elas estão perto da gente. É tão importante isso, gente. É tão importante isso. Hoje eu terminei um processo de coaching com um cliente e eu ouvi uma frase e eu não me orgulho, mas fez muito bem para o meu coração. Ele falou assim, eu quero te falar que esse processo foi tão bom para a minha vida porque você é um cara incrível. Não precisava falar mais nada, né? Incrível. Incrível em que sentido?
no sentido de ajudá-lo. Mas ouvir isso fez bem para a minha alma. Por quê? Porque, poxa vida, vale a pena a gente trabalhar, vale a pena a gente ajudar as pessoas, vale a pena a gente aconselhar as pessoas, vale a pena a gente dedicar tempo para as pessoas, né? E é um tal da gente esperar a pessoa morrer para depois ficar fazendo Facebook e não sei o quê, e mensagem, e florzinha para cá, florzinha para lá. Para que isso? Fala enquanto a pessoa está viva, né? Lembra? São as pequenas coisas que podem edificar ou destruir uma. Você já percebeu como é rápido a destruição? Você já viu um prédio ser implodido, né? O engenheiro coloca aquelas dinamites em lugares absolutamente estratégicos e às vezes com 4, 5 explosões destrói um prédio inteiro, ele cai para dentro, porque isso que implode, né? Agora, quanto tempo demorou para fazer aquele prédio? Por que a gente não abre a boca e fala coisa boa, né? Fala coisa boa que edifica, que ajuda, que anima, que encoraja. O que é que destrói o valor? Tem muita coisa que destrói o valor. Uma delas é o descuido, né? Provérbios 27, 23, olha que legal. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Se você é cristão, você conhece esse linguajar, pastor, ovelha, não é isso que nós estamos falando aqui, tá? Essa ovelha aqui é bichinho mesmo, é animal, tá? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Por isso que eu acho que a Bíblia tinha que ser ensinada na escola. As pessoas tinham que conhecer os princípios de Deus, né? Olha que frase, que provérbio incrível. Cuide do que você tem, é isso que Salomão está falando. Cuida do que você tem. As riquezas não duram para sempre. Num desses anos aí eu tive em Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu já tinha ido anos antes. Aí depois quando eu fui de novo, eu cheguei, olhei assim, os prédios parece que estão destruídos, sujos, feios, não tem uma mão de tinta, como a gente fala, né? Estou falando dos prédios públicos. Como é que sustenta um povo se aquilo que aparenta já é ruim, né? Quem não cuida de um prédio, não cuida... Tem gente que não cuida do seu próprio carro, né? Cria barata, cria um monte de coisa. Você nunca viu isso, não? Você entra no carro, tem baratinha. Hã? Vidro amassado, farol queimado. Farol queimado. Adesivado, mas não é adesivo, não. É fita mesmo, fita crepe, para segurar o... Ah, mas não tem dinheiro. Não é bem assim. A gente precisa desenvolver uma cultura de cuidado. Uma cultura de cuidado. Não é? Um cuidado que vai tanto proteger os teus bens, como vai proteger os bens da tua família. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava com preocupações, não sei o quê, porque era herança, não sei de quê, e estava brigando, acho que com o irmão, com a irmã, sei lá, eu não me lembro exatamente do assunto, mas eu me lembro do conselho. Eu falei, olha, entenda uma coisa, você já tem filhos, então não adianta você ficar discutindo a herança aqui só, você tem que lembrar que essa herança é dos seus filhos também. Você está abrindo mão de alguma coisa que não é mais sua, porque o dia que você morrer vai para eles. Agora, se você faz o que você quer, né? Eu me lembro, era separação, divórcio, briga, né? Marido e mulher. Então, cuida do que você tem, essa é a ideia. Cuida do que você tem. Outra coisa que destrói o valor é a preguiça, né? Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Mais real do que isso, impossível, né? Cuida das tuas coisas, cuida da tua casa, cuida das tuas coisinhas, como eu falo, né? As coisinhas são aquelas coisinhas que a gente gosta, né? Cuida. Não... Ah, mas custa dinheiro. Claro que custa, gente. Mas o resultado é muito importante também. Então, a preguiça é uma desgraça. Porque o problema da preguiça é que a pessoa cria para si mesma uma série de bloqueios e uma série de adversários. Tem um outro provérbio que diz assim, o preguiçoso diz, tem um leão lá fora. Então ele cria para ele mesmo um problema. Ele diz, eu não vou sair porque tem um leão. Eu não vou trabalhar porque vai chover amanhã. Olha a conversa. Vai chover. Né? Cuidado com esses bloqueios,
essas fantasias que você cria. Isso é preguiça, né? E a Bíblia diz que o preguiçoso, ele perde as coisas que tem. Agora, transforma isso em gente, relacionamentos. O que custa? Outro dia eu estava conversando com um cliente, eu falei assim, meu amigo, por que você não sorri? Você tem um sorriso tão bonito. Ele falou, Nasser, você sabe que eu não sorrio mesmo no trabalho? Eu falei, cara, sorria, porque a hora que você sorri, você quebra barreiras, abre portas. É mais agradável a conversa com uma pessoa que sorri. Não é dar risada igual tonto, mas sorrir é uma coisa bonita, né? Cuida das pessoas que você ama. Outra coisa é a desobediência. A Bíblia diz, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é uma parábola de Jesus que fala sobre aqueles que ouvem a palavra dele e praticam. Ouvem e não praticam. Os dois ouviram, mas um pratica e outro não pratica. Pensa nisso. Um pratica, o outro não pratica. Então, até tem uma outra parábola que Jesus conta, ele diz assim, que o pai chegou para 2 filhos e disse, vocês vêm trabalhar comigo. Então ele chegou para um e falou, vem trabalhar comigo. Ele falou, vou sim, pai. E não foi. Aí o outro falou, não vou, pai. Mas aí depois se arrependeu e foi. Aí Jesus faz aquela pergunta, qual dos dois obedeceu o pai? Quem falou que ia e não foi, ou quem falou que não ia e foi? Quem foi? Pensa nisso. O que isso significa na nossa vida, né? Quantas coisas que a gente faz, quantas promessas a gente faz? Sabe o lugar que eu ouço mais promessa? Casamento, né? Celebração de casamento. Já fiz muitas, né? E a hora que está todo mundo feliz, né? Todo mundo limpinho, todo mundo de roupinha nova, né? O rapaz que andava sempre com o sapato furado, agora está com o sapato zero. Às vezes nem tira o selinho, né? O cara ajoelha assim, está com o selo, o preço lá. Ali, meu amigo, vale tudo. Nossa, é a coisa mais linda. Chora todo mundo. Alguém uma vez perguntou, por que vocês vão em casamento chorar, né? Não é assim. É que a emoção, né? Os relacionamentos, os pais estão cedendo a filha, né? Ou o filho, a mãe chora, é aquela coisa toda. Mas aí os noivinhos abrem a boca para fazer votos. Alguns não querem fazer os seus votos assim, ou informal, ou eles mesmos fazendo com as suas próprias palavras, e eles pedem para o pastor. Então aí o pastor, ou o padre, que seja, né, a gente tem lá mais ou menos uma formulazinha, né? Te recebo por minha esposa para amar-te e querer-te, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, em toda e qualquer situação, né? A gente cria, porque é uma formulazinha, né? Mas às vezes os caras resolvem fazer eles mesmos. E promete coisa mais linda, gente, coisa mais linda. Até passar o primeiro ano. Às vezes dentro do primeiro ano o rolo já está. Porque ele não isso, porque ela não aquilo, porque ele não isso. Mas você não falou que você ia ficar firme na saúde ou na doença, na pobreza, na riqueza, agora está reclamando? Se você conhece a Bíblia, você vai lembrar do versículo que eu vou te citar aqui, Eclesiastes capítulo 5. O Senhor diz, é melhor que não votes, do que votes e não cumpras. Porque Deus não se alegra de sacrifício de tolos, dos votos dos tolos. O que você já prometeu? Prometeu para os filhos, prometeu para os pais, prometeu para os amigos, prometeu para o pastor, prometeu para Deus e todo mundo. Aí depois você arrumou uma desculpa. Então isso destrói valor, acaba com você. Como eu estava falando, né, do prédio, implosão, etc., assim é o bom nome, não é? Quanto tempo você demora para construir um nome? A vida toda. E para destruir?
Um minuto. Uma bobagem que você faz, você destrói seu nome. Né? Quem você é, a sua idoneidade. Aí você fala assim, mas, sabe, ninguém vê que faz 30 anos que eu faço coisa certa. Não, ninguém vê. A pessoa vai olhar o que você fez agora. O que você fez atrás foi sua obrigação. E o que você está fazendo agora é que está gerando alguma coisa. Então você pode destruir o nome da sua família. Eu lembro que meu pai falava isso para mim. Cuidado com o meu nome. Cuidado com o meu nome. Agora, o que constrói valor, né? Vamos falar de coisa positiva, né? Já falamos bastante coisa negativa. Como é que a gente constrói valor? Como é que a gente edifica pessoas? Como é que a gente desenvolve uma vida digna, bonita, honrada, né? Primeiro, ser previdente. O que é ser previdente? Previdente é quando você vê antes, né? Certo? Previdência é quando você vê antes. Provérbios 24, 27. Leia comigo. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Um versículo que eu estou dando aqui para vocês que têm filhas, que querem casar com um rapaz que ainda nem trabalha direito. O que diz esse texto? Vocês não entenderam? Eu vou ler de novo. Não construa sua casa, nem forme o seu lar. Não vai se casar, não vai se comprometer até que você esteja pronto, que você já esteja ganhando seu salário, que as suas plantações já estão dando certo, você já estudou, está tudo certinho. Certo? E os pais que têm meninas sabem do que eu estou falando, porque as meninas, elas entram num romantismo muito grande, dependendo da lábia do rapaz, elas acham que vai ser lindo. Com ele eu moraria até embaixo da ponte. Mora nada. Mora nada. Mentira, conversa, bobagem, mora nada. Quem mora embaixo da ponte? Menina bem cuidada, mimada, tu vai morar embaixo de ponte? Para com isso. Só se tiver droga na cabeça, aí mora. Segunda coisa, planejamento. O planejamento é importante para a vida? Sim ou não, gente? Sim. Em todas as áreas, todas as áreas. Não é só planejamento financeiro, todas as áreas. Lucas 14, 28 a 30. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Vale para tudo, né? Vale para finanças, vale para casa mesmo, vale para uma compra, vale para um financiamento, vale para tudo. Infelizmente, nós não somos um povo que ensina isso. Outro dia eu estava vendo um documentário de Singapura. As crianças na escola aprendem planejamento financeiro. E o brasileiro não é assim, né? O brasileiro, até pouco tempo atrás, nem empresa conseguia fazer planejamento, porque também não dava para fazer planejamento financeiro com inflação imensa. Então, o que acaba acontecendo? Você vai vivendo um dia, outro, vive um dia, outro, vive um dia, outro, vive um dia, outro. Né? Como é que o pessoal fala? Como é que é? Ganha para comprar janta? É um negocinho. Vende o almoço para comprar janta. Né? Só que isso tem que acabar, né, na nossa vida, porque senão você não consegue viver. Então o planejamento pode ser muita coisa. Muita coisa. Não só, como eu disse, planejamento financeiro. Pensa nisso. O que é que você precisa planejar na sua vida? Uma carreira precisa ser planejada. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, ele falou assim: você sabe que eu nunca tive assim uma ambição para subir de carreira? Eu falei: tudo bem, gente, só tem um problema. Você acha que alguém vai vir bater na porta na sua casa e te convidando para ser promovido? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu não sei para onde eu vou, né? Para onde que você está indo? Não sei. Até viagem a gente tem que planejar, não tem que planejar viagem. Por mais que você seja flexível, como eu, por exemplo, que vê um posto de gasolina, para. Né? Quem não gosta disso fica louco comigo.
Eu viajo umas 2 horas, já estou satisfeito. Já quero parar e fazer qualquer coisa, né? Tem gente que fala, eu só paro lá, né? Mas não tem que planejar mesmo assim, mesmo parando. Tem que planejar sim ou não? Sim. Você tem que saber onde você vai ficar, você tem que saber um monte de coisa. A vida é assim também. Uma carreira é assim também. Uma empresa é assim também. O empreendimento é assim também. Ainda que você seja funcionário público, e agora eu vou chutar feio mesmo, funcionário público. Por que eu estou chutando feio? Porque são aquelas pessoas que dizem assim, eu não tenho ambição, né? Eu quero trabalhar concursado, a hora que eu terminar minha jornada aqui, acabou, eu quero minha aposentadoria. Não, pense, planeje a sua vida, os seus sonhos. Outra coisa que eu vou falar aqui, talvez seja meio estranho para algumas pessoas. Você tem planejamento para sua esposa? Como planejamento para minha esposa? O que você gostaria que acontecesse com a sua esposa? Como você planeja, né, que vai ser o fim da vida de vocês? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa. Falei, bem, estou me aposentando, vai ser uma aposentadoria pequena. Tem esse apartamento financiado. Mas se eu morrer, é o que eu estou deixando para você, é o meu planejamento para você. Pega o apartamento, você tem o da sua mãe lá, você pode fazer o que você quiser, mas esse aqui vai ser para você vender e usar esse dinheiro para viver. Né? De alguma maneira, quer dizer, cada um anda com as pernas que tem, com as possibilidades que tem. Minha vida inteira eu fui pastor. Minha vida inteira eu tive meu salário, que não é nem salário, porque salário de pastor não tem fundo de garantia. Né? Você contribui com o INSS como autônomo. Né? Então, é uma vida sacrificada. Aí você consegue alguma coisinha, né? Tem gente que é muito mais rigoroso no planejamento do que eu fui, e até tem algumas coisas e tudo. Eu preferi viver um pouquinho melhor, né, do que fazer sacrifício pensando no meu futuro. Você sacrifica, aí morre. E não dá tempo para você curtir o que você tem. Então, cada um tem a sua cabeça, o seu jeito de ser, mas planejamento é importante. Planejar relacionamentos. Você consegue dormir sabendo que você está de mal de alguém, você está com o coração apertado em relação a alguém? Eu não consigo. Tem que acertar. Aliás, Jesus disse o seguinte, quando você trouxer a tua oferta diante do altar, e você se lembrar, olha a frase, que alguém tem alguma coisa contra ti. Não é você contra a pessoa, é o outro contra você. Aí, se te lembrares que tem alguém que tem alguma coisa contra ti, vai e reconcilia-te com ele primeiro. E depois traz a tua oferta ao altar. Olha, eu sempre digo o seguinte, gente. Não está na minha mão que as pessoas me perdoem. Mas está na minha mão pedir perdão. Certo ou não? E está na minha mão perdoar. Porque quando eu perdoo, eu não estou atestando que não houve ofensa. Eu perdoo atestando que houve ofensa, mas o perdão é um cancelamento de dívida. E é um desligamento emocional que você faz daquela pessoa, ou daquela situação. Se a pessoa vai me perdoar quando eu pedir perdão, não sei. Mas eu tenho o dever de pedir e tenho o dever de perdoar. Pensa nisso. Eu sempre conto essa experiência, vocês vão me permitir. O meu sogro, em 2009 para 2010, descobriu um câncer, mas era um câncer muito violento. Descobriu em novembro e faleceu em fevereiro, para você ter uma ideia como é que foi. E a gente morava no Canadá. E eu cheguei para ver e falei, bem, vai para o Brasil, fica, porque daqui para frente é complicado. E ela veio. E ela me disse assim um dia, liguei para ela, como é que você está, como é que não está, aquela coisa. E eu disse assim, Vé,
Como é que está aí o relacionamento, teu pai? Como é que estão as coisas? Ela disse assim, bem, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque o meu pai, toda vez que eu entro no quarto para vê-lo, ele está piorando por dias, assim. Cada dia ele está pior. Mas toda vez que eu chego lá perto dele, ele me pede perdão. E eu não tenho nada para perdoar meu pai, porque eu não lembro de nada que ele tenha feito. Mas ele me pede perdão. O que eu faço? Eu falei, a próxima vez que ele te pedir perdão, diga, pai, eu te perdoo. Tá bom? Tá bom. Depois eu falei com ela, ele pediu perdão de novo. Ela disse, pai, você está perdoado. Ele pegou uma toalha, pôs no rosto e chorou, 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 chorou. Nunca mais tocou naquele assunto. Algumas semanas depois a Vera foi embora para o Canadá, ele piorou de uma vez e faleceu. Declarar que você perdoa é muito importante. Larga a mão de ficar falando bobagem igual a maioria de nós fala. A pessoa te pede perdão, você diz, imagina. Imagina o quê? Não, que isso? Liga não. Que liga não o quê? A pessoa está te pedindo perdão, diga, eu te perdoo. Ah, mas não foi tanto assim, mas para a pessoa foi. Você precisa ajudar essa pessoa a ter saúde emocional e espiritual. Diga, eu te perdoo. Está fazendo sentido o que eu estou falando, querido? Está conectando? Por favor, vamos continuar. Terceiro, sabedoria e bom senso ajudam a construir valor. Uma casa, diz Provérbios 24, 3 e 4, uma casa é construída pela sabedoria e torna-se forte através do bom senso. Através do conhecimento, seus quartos são preenchidos com todos os tipos de riquezas preciosas e objetos de valor. Olha que lindo isso. Ele está dizendo, uma casa com sabedoria e bom senso, ela é uma casa linda, é uma casa próspera, é uma casa rica. Né? Vocês sabem mais do que eu que riqueza, gente, não é dinheiro. Dinheiro não é chamado de riqueza, dinheiro é chamado de dinheiro. Riqueza é outra coisa, riqueza são coisas que permanecem, dinheiro não permanece. E às vezes a gente deixa que aquelas riquezas da nossa vida, que são a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, né? Você que é pai, como eu, você já engoliu muito sapo, não engoliu? Hã? Seus filhos falarem coisas para vocês meio atravessadas, etc. Nunca aconteceu isso com vocês? Eles são seres humanos. Eles são seres humanos. E quanto mais eles vão crescendo, mais maduros ficam. E muitas vezes eles vão te tratar meio de igual para igual, né? Não deveria, mas isso acontece. E o que você faz? Sabedoria e bom senso. Porque se você não for sábio, se você for meio marrudão, né? Como os homens geralmente costumam ser, o que você faz? Sai da minha frente. Sai da minha casa. Some daqui. Não quero te ver. Como muita gente faz. Louvado seja Deus, eu nunca fiz. E não quero fazer em nome de Jesus. Amém? E último lugar, que é o mais importante, eu deixei por último, mas é o mais importante, é aquilo que a Bíblia chama de salvação. Eu construo valor na medida em que a minha vida é transformada pelo poder do Espírito Santo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Você sabe que Deus pagou um resgate para salvá-lo da vida vazia que você herdou dos seus ancestrais. E não foi pago com mero ouro ou prata que perdem seu valor. Era o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus impecável e sem defeito. Nós fomos comprados, né, numa outra tradução diz, por bom preço. Sabe? Por bom preço. O preço foi o sangue de Cristo. Quando você é comprado pelo sangue de Cristo, tudo que você quer fazer na vida é agradar a Jesus. E aí você está lendo a Bíblia, e a Bíblia diz assim, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem.
Aí você fala, Senhor, é isso mesmo? Aí ele diz, eu fiz isso por você. Eu fiz isso por você. É a transformação do nosso coração que transforma as nossas atitudes. Desculpa. Você pode ter uma religião o resto da vida, morrer e ir bater papo com o diabo. Desculpa. Você precisa de Jesus, que salva, que liberta, que tira a gente das trevas, que tira as trevas de dentro da gente, que tira a gente do desejo de viver nas trevas. É Jesus quem faz isso. E a coisa mais linda do mundo é quando você descobre essa verdade e você diz, é esse Jesus que eu quero seguir. Quero andar com Ele, quero viver com Ele, quero amá-lo e obedecê-lo. E aqui é que você constrói valor na sua vida. Você constrói valor em tudo. Em tudo. Tudo fica com sentido. Tudo fica com bom sentido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem um cântico que a gente cantava muitos anos atrás, me lembrei agora, não sei porquê. Dizia assim, quando terminar essa vida e lá no céu chegar, haverá uma multidão de irmãos correndo para me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim, conta-me, como é que foi, irmão, que você chegou aqui? E aí diz a música, e eu vou dizer, foi pela graça de Jesus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Então a pergunta que eu faço para você é o que você vai fazer com essa mensagem que Deus permitiu a gente ter hoje. Fecha os teus olhos, vamos orar. O Senhor conhece, meu Deus eterno, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe quem somos, o que pensamos, o Senhor conhece nosso passado, o Senhor conhece o nosso presente, o Senhor conhece o nosso futuro. O Senhor sabe quem de verdade está querendo viver com Cristo e quem simplesmente está querendo adicionar Jesus ao seu modo de vida. Deus eterno, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor abra o nosso coração para o Senhor, que o Senhor nos ajude a tomar essa decisão e dizer, Jesus, entra na minha vida, faz morada no meu coração. Eu te recebo como meu Salvador pessoal. Eu te recebo como meu Deus. Eu te recebo. E eu me alegro na tua presença e quero te seguir para sempre. Em nome de Jesus. Amém.